Boy Erased, uma verdade anulada, que aborda a questão da terapia de reversão sexual, popularmente conhecida como a cura gay, não será mais lançado nos cinemas do Brasil. Tem gente falando em censura, Fefito. E aí? Pois é. Qual que é? O que aconteceu ontem é que as redes sociais aqui do Brasil foram tomadas de surpresa pelos tweets feitos por um ator do filme e pelo autor do livro que originou o filme. Pra quem não sabe, Boy Erased é um filme sobre a terapia de reversão sexual. Claramente é uma terapia charlatã, porque a gente sabe que a pessoa é para o que nasce, não muda sua orientação. A ciência, inclusive, a psicologia, inclusive, o Conselho Regional de Medicina condena isso. Mas nos Estados Unidos isso é possível de acontecer. Algumas crianças e adolescentes são internadas à força e crescem traumatizadas pelo resto da vida. Essa é uma história real. Esse filme estava muito cotado ao Oscar desse ano. Acabou não sendo indicado, mas ele já tinha pôster feito aqui no Brasil, lançamento previsto aqui no Brasil, mas, para surpresa de todo mundo, o filme acabou não sendo lançado. Ele foi tirado de circuito. Aí ele chegaria no circuito nos próximos dias. Quem anunciou isso foi o Garrett Conley, que é o autor do livro. Ele falou o seguinte: Boy Erased foi censurado no Brasil. Eu tinha um pressentimento de que isso iria acontecer. E é muito triste que esse tipo de coisa aconteça num país tão grande. O Matthew Circa, que é um outro jornalista, já tinha dito que o filme tinha sido cancelado e muita gente estava falando de censura no país. A Universal Pictures respondeu a um internauta chamado Felipe, que questionou a ela do porquê o filme não estava sendo lançado, e ela respondeu simplesmente dizendo que infelizmente não seria lançado. Até então era o que a gente tinha. O fato é que a história cresceu tanto que a Universal teve que se manifestar de novo, mas antes dela se manifestar, o Kevin McHale, que pra você que não sabe quem é, fez Glee, ele é um ator bem famoso entre os adolescentes, ele veio e vem muito pro Brasil. Ele falou o seguinte: meus queridos brasileiros, Boy Erased foi banido no Brasil, seu presidente está tentando censurar conteúdo LGBT. E ele segue dizendo: banir um filme sobre sobre os perigos da terapia de conversão é perigosíssimo. Bolsonaro é uma ameaça para as vidas dos LGBT. Eu amo o Brasil e eu vou lutar junto com vocês. A Universal, procurada pela imprensa ainda ontem, chegou a declarar que o filme não vai ser lançado por uma questão comercial. Disse o seguinte: a questão é única e exclusivamente comercial, baseada no custo de uma campanha de lançamento versus a estimativa de bilheteria nos cinemas. Esse foi um acordo com o escritório regional. Bem-vindos a Marin, também previsto para esse ano, não será lançado pelo mesmo motivo. O Bolsonaro acabou respondendo, né, Vini? Respondi no Twitter. Tá ok? Tá ok? O Bolsonaro, com relação aí a essa crítica do ator, o Kevin McHale, colocou o seguinte no Twitter, Edgar: fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos. Joinha. E o joinha clássico aí do Bolsonaro. Eu tenho duas questões dois pontos de discussão sobre essa história toda, na verdade. A primeira é por que o autor, o consultor do filme e o ator do filme foram informados de que o filme foi banido por uma questão ideológica aqui no país. Se fosse pura e simplesmente uma questão comercial, será que eles já não teriam entendido isso e não teriam precisado vir a público para trazer isso? E a minha questão número 2 de fato, o presidente está no hospital. De fato, ele tem coisas mais importantes do que um filme para se preocupar. E a gente espera que ele, de fato, tenha coisas mais importantes do que a sexualidade alheia para se preocupar. Mas o fato é que a gente vive um clima em que determinadas questões ligadas à homofobia têm sido relativizadas. Então, empresas também têm medo de se aliar a determinadas causas para evitar algum tipo de controvérsia. Então, não, o Bolsonaro pode não ter censurado o filme, como ele mesmo disse, mas o clima gerado pelo seu governo pode ter sido um fator decisivo para, ideologicamente, o filme não ser lançado. Essa é uma questão que é importante de ser pensada. Baseada numa história real, o filme, né? E com a Nicole Kidman e o Russell Crowe, que são atores bastante famosos e que
Não sei, talvez garantiriam aí, eu acho que uma certa audiência. Mas a verdade é que falam que realmente foi comercial e quem cobre cinema tem compactuado com esse discurso e dito que realmente tem muitos filmes que acabam sendo lançados direto em DVD, em streaming. E agora com esse barulho, Edgar, acho que aumentou mais a curiosidade ainda das pessoas assistirem. Né? Eu me lembrei do filme A Garota Dinamarquesa, que dentro dessa questão, desse assunto também, o diretor, Paulinha, não sei se recebeu algum prêmio, acabou recebendo algum prêmio no ator. Oscar. Então, mas foi um filme... Redmayne, né? Que fez o papel melhor ali, ator, né? Exatamente. É um tema que chama a atenção. Esse filme, tá? É um tema muito atual e que normalmente, quer dizer, não é uma regra isso, mas gera um interesse e gera bilheteria. É o caso do A Serbian Film. Não sei se você lembra do A Serbian Film, que há uns 4 anos era um filme que tinha cenas de violência muito explícitas. Era um filme terrível, de fato. Mas o Ministério Público chegou a impedir o lançamento dele aqui nas salas de cinema de São Paulo. E aí houve um grande protesto, uma grande grita e voltou-se atrás. O filme chegou a estrear. De fato, já houve censura de filme. Por outras razões também, ideológicas, inclusive. Eu acho importante pontuar aqui bem, o Fefito já falou um pouco disso, de que isso conceitualmente não se trata de censura, né? A censura ela tem caráter estatal ou paraestatal, você pensar aí na mídia como quarto poder no Estado democrático, e ela é prévia. Aqui, provavelmente foi, no máximo, uma análise comercial baseada em risco de boicote. Isso sim que tem caráter popular, liberal e é ligado à decisão voluntária das pessoas de consumo, né? Então, falar realmente em censura do governo é um grande exagero e, de novo, é apropriação política de uma situação que de política não tem absolutamente nada. Sobre a cura gay, né, é óbvio que a gente está falando de um conceito que tem esse apelido maldoso, que deprecia, vamos dizer assim, a liberdade do indivíduo de se autoconhecer e de buscar a sua plenitude e paz de espírito. Né? Esse filme, ele trata pelo que eu entendi do enredo dele, ele trata de um abuso, né, feito com uma pessoa que é homossexual e que está sofrendo uma série de pressões aí para abdicar das suas preferências, né? Só que também existe, o sino também badala por outro lado, viu, Edgar? Você sabe que o Conselho Federal de Psicologia editou uma resolução proibindo o tratamento psicológico, inclusive para paciente transgênero, querendo se readequar, congruir com o seu gênero biológico. Ou seja, é uma loucura você restringir quem busca apoio para se entender e para, enfim, decidir qual que é a sua verdade. E se a gente tem tanto amparo psicológico para quem, numa sociedade predominantemente heterossexual, quer se conhecer melhor e se assumir como homossexual, por que a relação inversa não seria verdadeira? Eu acredito que a razão predominante para a homossexualidade seja, sim, de natureza biológica. A frase que o Fefito vive repetindo, que a pessoa é para o que ela nasce, ela, de certa forma, ela encerra a discussão e ela dá a entender que isso representa 100% da verdade. Mas, se a gente parar para pensar que muitos LGBTIs, durante grande parte da sua vida jovem, vida adulta, se comportam como heterossexuais, muitas vezes casando e formando famílias antes de se assumirem como homossexuais. Isso é uma evidência de que existe sim um fator social relacionado à sexualidade que não pode ser ignorado. E havendo esse fator social, mais um motivo para que as pessoas tenham ampla liberdade, sejam elas heterossexuais tentando se entender como homossexuais ou homossexuais tentando se entender como heterossexuais, de buscarem apoio psicológico. Esse é o ponto aqui, a liberdade de buscar tratamento para uma vida feliz. Então vamos corrigir. Talvez por uma pressão, né? Não sei. Não, então vamos... Terapia de conversão é uma coisa. Você procurar um psicólogo por qualquer razão para da se sua entender vida é outra. Mas mas é importante a gente colocar uma palavrinha-chave nessa frase, porque as coisas não são assim. O discurso de sexualidade fluida, ele existe. Que legal que a gente pode procurar terapia para que a gente se entenda e se sinta confortável na própria pele. Mas homossexuais que vivem como heterossexuais o fazem única e exclusivamente não por uma questão social, o fazem por uma questão de violência social. O fazem basicamente porque são obrigados. A terapia de conversão, como se diz, sexual, nada mais é do que tentar enquadrar pessoas em padrões heteronormativos
que vão despertar um sofrimento emocional ainda maior nela. Essas pessoas já sofrem por estar no armário e são compulsoriamente levadas a isso. Seja pela família quando criança, seja pelo namorado quando mais jovem, ou mais adolescente, mais adulto. O fato é que não se pode dar licença para violência psíquica contra LGBTs. O importante é você estar confortável na sua própria pele. Quer fazer terapia? Faz sua terapia para que você se entenda. Agora, terapia de reversão sexual, de conversão sexual, isso é charlatanismo.